Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações do Flamengo, e eu nem ia gravar esse vídeo agora, vou ser bem sincero, até porque daqui a pouco a bola rola para Flamengo e Criciúma no Mané Garrincha pelo Campeonato Brasileiro, mas como eu consegui contato com o dirigente da Lazio e eu consegui entender e buscar o motivo de fato de o Flamengo não ter conseguido a contratação de Marcos Antônio junto à Lazio em uma negociação de mais de 40 dias e o São Paulo em 24 horas ter conseguido contratar o jogador, e eu estava inquieto em busca dessa resposta. Por que isso aconteceu? E esse dirigente da Lazio me explicou o motivo de ele não ter ido para o Flamengo e ter ido para São Paulo, e expôs ainda mais o amadorismo da diretoria do Flamengo. Escancarou total o amadorismo dos dirigentes responsáveis por essa negociação. Vocês vão entender no vídeo de agora com as declarações, ou melhor, com a declaração desse dirigente da Lazio que eu consegui contato na manhã desse sábado. E tem também informação sobre Matheus Gonçalves. O jogador pode ser vendido nessa janela para o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino aumentou a proposta pelo meia de 18 anos do Flamengo. Nós vamos falar também sobre esse assunto no vídeo de agora. Mas antes, galera, queria pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal a crescer cada vez mais. Estamos lá em busca dos 350 mil inscritos no canal. Estamos próximos desse número. Com a sua ajuda, a gente vai conseguir chegar a esse número em breve. Então, continue compartilhando, porque assim mais pessoas vão acessando ao canal. Vamos para as informações? É o seguinte, galera. Eu vou começar falando do Matheus Gonçalves. Vocês vão se recordar que há poucos dias, antes do jogo contra o Fortaleza, a gente trouxe a informação que o Red Bull Bragantino fez uma proposta ao Flamengo para comprar o Matheus Gonçalves por 5 milhões de euros, comprando 50% dos direitos econômicos do atleta. O Flamengo recusou, ainda mais tendo em vista que o Flamengo, enfim, pensa, na verdade, em uma venda muito melhor para o exterior. E aí o Matheus Gonçalves jogou contra o Fortaleza, inclusive o Fortaleza foi um clube que também tentou a contratação do Matheus Gonçalves por empréstimo. O Flamengo recusou, alegando ao Fortaleza que a qualquer momento poderia vender o jogador porque estava esperando uma proposta de venda. O Zenit tentou envolver o Matheus Gonçalves na negociação pelo Claudinho, porque o Zenit gosta muito do Matheus Gonçalves. Isso é informação. O scout do Zenit acompanha o Matheus Gonçalves há muito tempo. E aí ele foi bem contra o Fortaleza, jogou bem, beleza. E agora, poucas horas atrás, o Red Bull Bragantino aumentou a proposta ao Flamengo para adquirir o Matheus Gonçalves. Lembrando que o Matheus Gonçalves jogou pelo Red Bull Bragantino na temporada passada por empréstimo. Embora não tenha sido titular, mas teve boas atuações. Sempre que foi acionado, ele deu conta do recado. E o Red Bull Bragantino, a diretoria, a equipe de scout da empresa gostam bastante do Matheus Gonçalves. Vene, qual é a nova proposta? Eu sei, mas a pedido da fonte eu não posso revelar ainda. A fonte só liberou dizer que eles aumentaram o valor, melhoraram um número. E outra situação que a fonte me passou não é compra dos 100%. Eles melhoraram o número e também aumentando o percentual dos direitos econômicos que eles poderiam adquirir. Ou seja, a proposta que antes foi de 5 milhões de euros por 50%, agora é pegando um percentual maior, em torno de 80%, com valores bem maiores. Agora o Red Bull Bragantino conversa com o Flamengo. Os representantes do jogador, que são do escritório do Juliano Bertolucci, estão negociando essa situação entre os clubes. E, de fato, o jogador pode ser vendido a qualquer momento. Ele está relacionado para pegar o Criciúma. O Lohan não foi relacionado por opção técnica do Tite. Opção técnica. O Tite não quis relacionar o Lohan. Ou seja, o Lohan, que em determinado momento estava em alta, agora está em baixa. E o Matheus Gonçalves, que em determinado momento estava em baixa, agora está em alta com o técnico Tite. É o Tite. Ele sabe trabalhar muito bem nos bastidores. Vamos ver qual será a resposta do Tite quando ele for questionado sobre Lohan na entrevista coletiva de hoje. Mudando de assunto, vamos falar de Marcos Antônio, que está a caminho do São Paulo.
O Flamengo negociou com a Lazio durante 40 dias, mais ou menos, e não conseguiu a contratação desse jogador. E o São Paulo, em 24 horas, foi em 24 horas, conseguiu a contratação desse jogador. E eu estava inquieto, porque eu não conseguia entender o porquê da Lazio topar emprestar para o São Paulo e não topar emprestar para o Flamengo. Eu não sosseguei enquanto eu não descobri a resposta para essa pergunta. Inclusive vocês que sempre me param na rua por aí, eu tenho um sonho de ser jornalista, me dá uma dica, seja curioso, seja muito curioso. Vocês precisam ser curiosos, porque a curiosidade vai te ajudar bastante em muita situação dentro do jornalismo esportivo. Hoje, por exemplo, eu estava na manhã, como eu faço todo santo dia, fui à academia. Eu amo fazer exercício, todo mundo me conhece, sabe muito bem disso. Eu estava lá fazendo a minha bicicleta, minha bike indoor, spinning, enfim, como quer que você queira chamar, e eu pensei, cara, eu vou mandar mensagem para o diretor da Lazio. Mandei para esse dirigente da Lazio. Primeiro pedido dele, ele me perguntou, vem cá, você é o Vene Casagrande? Eu ando lendo suas notícias sobre a Lazio, sobre outros clubes. Falei, sim, sou eu, me apresentei, beleza. Ele falou assim, primeiro pedido, não bota o meu nome em lugar nenhum. E aí ele foi e me explicou a situação. Ele me disse o seguinte, eles, no caso o Flamengo, apenas falavam os números. Nunca nos enviaram um papel timbrado do clube. Era apenas através dos empresários e na palavra. O São Paulo botou no papel, nós aceitamos, ele, o jogador, aceitou e fechou. Foi isso. Foi exatamente isso. E aí eu questionei, beleza, isso o Flamengo durante 40 dias? Sim, durante 40 dias o Flamengo não enviava nenhum papel. Eu preciso ser justo, o Flamengo tem esse modus operandi mesmo. O Flamengo só bota no papel depois que o clube e os empresários dão ok na palavra, e aí o Flamengo vai e envia o papel para evitar que esse papel, que essa proposta oficial seja utilizada como, enfim, leilão para outras situações. Eu até entendo em determinados casos, mas nesse caso do Marcos Antônio, isso é amadorismo total. Parece até que o Flamengo achava que a Lazio estava blefando a todo momento, dizendo que outras propostas estavam chegando. O São Paulo correu para contratar o Marcos Antônio porque o São Paulo está com necessidade para a posição, porque o Alisson se machucou, só volta ano que vem. Eles estão com jogadores lesionados e essa posição eles precisavam reforçar. O que o São Paulo fez? Entrou em contato com os empresários, entrou em contato com a Lazio. É isso que vocês querem? Beleza, a gente bota no papel, pronto. E foi exatamente isso. De quinta para sexta, o São Paulo fechou tudo. O Marcos Antônio desembarca amanhã, domingo, lá em São Paulo, para se apresentar ao Tricolor Paulista. E esse mesmo dirigente me falou qual foi o acordo com o São Paulo. Senta aí. Esse mesmo membro da diretoria da Lazio que me disse que o Flamengo nunca enviou um papel timbrado e me confirmou detalhes do acordo com o São Paulo, me confirmou detalhes do acordo. Opção de compra de 4,8 milhões de euros, cerca de 28 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos do jogador. O valor vai se tornar obrigação de compra se o Marcos Antônio jogar, e jogar é só entrar em campo, tá? Em 50% dos jogos do São Paulo durante o período de empréstimo. Então, é uma opção que se torna obrigação. Basicamente, o modelo de negócio que o Flamengo estava tentando fazer com a Lazio. Mas sabe qual é o problema? O Flamengo nunca botou no papel. E a Lazio só queria o papel. Isso expõe o amadorismo total que é hoje dentro do departamento de futebol do Flamengo. Lê-se Marcos Braz. Marcos Braz é amador, gente. Vice-presidente de futebol do Flamengo, amador. Esse mesmo Marcos Braz fez o Flamengo passar vergonha na Rússia, dizendo que o Flamengo estava negociando com o ex-presidente da Rússia, hoje atual presidente do Zenit, e não era essa mesma pessoa, ele só tem o mesmo sobrenome. Então, as negociações no Flamengo se tornaram amadoras, várzea, total. E eles estavam enchendo a boca para dizer que estavam negociando com o Marcos Antônio. E o São Paulo, em um dia,
acertou a contratação desse jogador. Em um dia. Ah, mas os valores são altos. Não, sabe qual foi a proposta do Flamengo? Empréstimo com obrigação de compra por meta, basicamente essa mesma meta aqui, de 4,3 milhões de euros. A diferença de 500 mil euros que o São Paulo botou. 500 mil euros. Essa foi a diferença. Então, na boa, não tem como mais defender as pessoas que estão à frente do departamento de futebol do Flamengo. Eu acho o Bruno Spindel um cara muito bom em negociação, mas muito bom. Esse aí, talvez, seja uma boa o Flamengo manter. Agora, Marcos Braz, esquece. Amador total. É uma coleção de amadorismo que o Flamengo vem protagonizando nessa janela de transferência. Torcedores do Flamengo relatam o momento em que Bola voltou ao campo e celebram fama, herói, herói. Os irmãos Edinho e Eric, torcedores fervorosos do Flamengo, quase assistiram o jogo de outro setor ao chegarem atrasados ao estádio, mas acabaram protagonizando um momento inusitado no Mané Garrincha. A expressão "a torcida do Flamengo ganha jogo" se concretizou de forma literal no último sábado. Uma bola vinda das arquibancadas voltou ao campo, culminando no curioso pênalti que garantiu a vitória do Flamengo por 2-1 sobre o Criciúma nos minutos finais. Gabigol converteu a cobrança, mas dividiu os holofotes com Edinho Alves e Eric Vitor, os responsáveis pelo retorno da bola ao campo. Os irmãos, naturais de Brasília, explicaram em entrevista ao G como a bola voltou ao campo e revelaram que quase não estavam na arquibancada onde o evento ocorreu. Edinho contou que compraram ingressos para o setor inferior, na expectativa de ver de perto seus ídolos, mas chegaram atrasados ao estádio. Após correrem e cortarem caminho entre os torcedores, Eric desceu para verificar a disponibilidade de lugares e encontrou dois. Pouco antes do lance do gol, a bola chutada por Arrascaeta subiu e acabou nas mãos deles. A empolgação tomou conta, e Edinho levantou a bola para comemorar, mas alguém a rebateu de volta ao campo, interrompendo um ataque do Flamengo, o que inicialmente gerou vaias. Quando o pênalti foi marcado, as vaias se transformaram em gritos de herói, herói, relatou Edinho, de 30 anos. Apesar das controvérsias em torno da marcação do pênalti, que provocou protestos do Criciúma, Edinho defendeu a decisão, afirmando que a jogada seria convertida por Cebolinha, se não fosse a interferência do jogador adversário. Ele também destacou o mérito de Gabigol, chamando de craque e iluminado, e brincou sobre a parceria entre eles na jogada. Edinho, veterano em assistir aos jogos do Flamengo em Brasília, recordou-se de presenciar a equipe de Vini Júnior e Paquetá em 2018. Para Eric, que completou 21 anos recentemente, a partida representou sua estreia em assistir ao Clube do Coração ao vivo. A experiência foi descrita como uma emoção indescritível e um presente de aniversário inesquecível. Edinho, assumindo a fama de herói, atualizou seu perfil nas redes sociais para "Sou o torcedor do Flamengo que jogou a bola no campo" e ganhou mais de 7.000 seguidores desde a noite de sábado. A repercussão foi surpreendente para Edinho, que não esperava tamanha notoriedade. O vídeo do momento viralizou rapidamente, e ao chegar em casa, a celebração era geral. Com o Flamengo garantindo o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro após a vitória, Eric demonstrou otimismo quanto à conquista de 2 títulos nesta temporada, o Brasileirão e a Libertadores. Por sua vez, Edinho acredita que o Flamengo é favorito nas 3 competições em disputa e prevê que o time conquistará ao menos um título, já visualizando o Super Mundial de 2025. Ele expressou confiança na equipe, especialmente na Copa do Brasil, onde enfrentam o Palmeiras nas oitavas de final. Edinho concluiu afirmando que os flamenguistas podem esperar por mais conquistas no futuro próximo.